O Trilhas da Democracia encerraria na semana passada a série especial intitulada Crítica ao Punitivismo e Abolicionismo Penal, que contou com a participação das professoras Vera Malaguti, Marília Montenegro, Vera Andrade e Cecília Coimbra. Porém, hoje a gente vai voltar ao tema, depois de ter ouvido 4 vozes que se tornaram referência na discussão sobre o punitivismo, de crítica ao punitivismo, nós voltaremos ao tema escutando jovens pesquisadoras que seguem as trilhas abertas por essas 4 professoras, por essas 4 referências, e que se debruçam hoje sobre algumas das dimensões da crítica ao punitivismo, dessa realidade, desse senso comum punitivista, dessa ideia de que tudo se resolve por meio do direito penal, da expansão desse braço penal do Estado. As nossas convidadas de hoje são Clara Albuquerque, graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, que é pesquisadora de iniciação científica com uma bolsa da FACEP, do grupo Asa Branca, Criminologia. Seja muito bem-vinda, Clara, é um prazer recebê-la aqui, que é orientanda da professora Marília Montenegro. Seja muito bem-vinda, Clara. Obrigada. Feliz de estar aqui. Glauciene Farias Rocha, nossa segunda convidada, mestra em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente coordenadora do Serviço Social da FUNASE, que eu tive o prazer de orientar no mestrado em Serviço Social da UFPE. Seja muito bem-vinda, Glauciene. Muito obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite de estar nessa discussão tão pertinente e atual para a nossa sociedade. E a terceira convidada, Ana Luísa Barreto, que é professora, advogada, e que faz o doutorado em Direito Penal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que é orientanda da professora Vera Malaguti. Seja muito bem-vindo, Ana. É um prazer recebê-la. Obrigada, Marco. Eu fico muito feliz com esse convite e a oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem. Eu começaria fazendo uma pergunta a ser respondida pelas 3 convidadas. O título desse programa de hoje é Juventude contra o Punitivismo. E a minha pergunta vai exatamente nessa direção do título do programa. Como é que os jovens com quem vocês estabelecem relações na universidade, nos locais de moradia, nos locais de trabalho, nos movimentos sociais, nas redes sociais de amizades presenciais, nas redes sociais digitais, como é que essas juventudes, vamos falar no plural, como é que essas juventudes com quem vocês mantêm contato observam, enxergam esse senso comum punitivista, essa onda punitivista, essa ideia de que tudo se resolve através do encarceramento e por meio do direito penal. Ana Luísa, por favor. Bom, obrigada, Marco. Enfim, cumprimentar a todas as pessoas que nos assistirem aqui, cumprimentar minhas companheiras aqui, Glauciene e Clara, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Bom, essa, enfim, pergunta, acho que ela me remete a algumas questões, Marco. Primeiro, a pensar como é algo que sempre me despertou inquietação, que é pensar como a gente sai de uma ditadura civil-militar e entra na democracia, apresentando um quadro em relação à punição muito problemático. A gente tem um incremento do número de pessoas presas, um número de pessoas mortas que é completamente incompatível com uma democracia, enfim.
E essa juventude, né, e, assim, de certa forma, vou me incluir nisso, enfim, né, já tem um tempo que eu saí da faculdade, mas como aluna, né, da faculdade de graduação em Direito, como aluna, mas essa inquietação, ela existe para mim desde os tempos da graduação, e tive a oportunidade de encontrar outras pessoas que se inquietavam como eu. E a partir das trilhas, né, que aí, como você coloca, foram abertas, né, por diversas pessoas, né, algumas delas que vieram falar aqui no programa, enfim, e várias outras, né, porque a gente, né, pensa tanto essas trilhas abertas no campo acadêmico, mas também nos movimentos sociais que sempre se inquietaram, né, com isso, e cada vez mais vem radicalizando essa crítica. Então, a gente tem aí os movimentos de sobreviventes do cárcere, os movimentos de familiares de pessoas presas, em especial as mães, que questionam esse estado de coisas. A partir dessas trilhas, eu venho encontrando, né, já há um tempo, jovens que se inquietam com esse estado de coisas, né, e que não concordam com esse estado de coisas, e mais do que isso, entendem que a gente nunca vai conseguir efetivar uma democracia, mesmo uma democracia no capitalismo, né, com todos os seus limites e inerentes a ela, a gente nunca vai conseguir efetivar essa democracia com esse estado de coisas, né, e que não considere que a gente, né, enfim, acaba desconsiderando, né, que a gente vive nesse país estruturalmente racista, né, e que o sistema penal ele cumpre uma função essencial, né, de manutenção do estado de coisas, uma manutenção de um estado de coisas muito problemático, violento, grave. Então, nesses espaços que eu tenho oportunidade de circular, né, seja num campo mais acadêmico, seja num campo de movimento social, eu encontro muitos jovens inquietos, né, e incomodados com esse estado de coisas que a gente vem construindo, né, pensando aí, né, desde que a gente entra numa democracia, já há quase 40 anos, muitos jovens inquietos com isso. Então, um pouco isso, não vou me estender muito. Glauciene, você também entra em contato com essa juventude inquieta diante dessa realidade a que fez referência a Ana Luísa? Marco, eu sou assistente social, né, da FUNASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui de Pernambuco, que é a instituição responsável, né, pelas medidas de restrição e privação de liberdade a adolescentes, né, e jovens que cometem ato infracional. E aí eu não tenho como responder a tua pergunta sem fazer referência a essa juventude que eu trabalho, né? A referência da Ana foi uma referência acadêmica dos estudiosos, das inquietações, né, de um novo ramo, de uma nova trilha de estudos para esse fenômeno do encarceramento, né, que consideram elementos estruturais, que consideram elementos da totalidade social. E compartilho da visão dela, a gente vê um movimento diferenciado de pesquisas críticas nesse ramo. Só que responder a tua pergunta sem considerar a juventude que eu trabalho não teria como. E aí eu vou fazer um recorte da juventude que eu trabalho, porque é a juventude perseguida, é a juventude encarcerada. São jovens negros periféricos, pobres, que estão hoje em cumprimento de medida. Eu estou nesse sistema há 10 anos. Então, faz 10 anos que eu acompanho, enquanto assistente social dessa instituição, esse movimento de encarceramento em massa, né, que a gente viu em Pernambuco um aumento exponencial, né, em alguns anos, especialmente de 2017 e 2014,
Agora a gente está vendo um declínio, mas é um declínio de uma tendência nacional, mas eu não posso desconsiderar essa juventude, que é uma juventude pobre, que é uma juventude periférica, que é uma juventude que está que historicamente é perseguida. A gente não está falando, quando eu falo desse recorte de cor e classe, eu não estou falando de um recorte atual, né? Não é o Brasil de 2023, é o Brasil da nossa história, né? Se a gente for pensar da formação social brasileira, a punição ela é voltada, ela tem um recorte de cor e classe. E aí essa juventude encarcerada, esses adolescentes e jovens que se encontram nas 23 unidades do Estado em cumprimento de alguma medida, são jovens que não tiveram acesso a políticas públicas eficazes, são jovens que foram punidos pelo Estado, pelo braço penal, não apenas no momento que entraram no sistema socioeducativo, mas é uma punição anterior, uma punição da falta de acesso de políticas públicas, uma punição da falta do Estado, da falta da sociedade, da falta da família na intervenção junto a esses jovens. Então, esses jovens existem. É importante que a gente pense, reflita e pesquise. Esse é o nosso papel enquanto pesquisadoras dessas temáticas. A gente precisa dar visibilidade a esse público, né? Eles adquirem uma visibilidade perversa, né? Os meios de comunicação os colocam como seres, como monstros, como seres não dignos de direitos humanos, de nenhum tipo de dignidade. E eu acho que o nosso papel, enquanto pesquisadoras dessa temática do encarceramento em massa, seja para jovens, seja para adultos, é dar visibilidade a esse público, é dizer que eles existem, é dizer que eles são detentores de direitos, é estar na luta pela visibilidade desses sujeitos, porque é isso que eles desejam, é isso que eles esperam, serem vistos, serem percebidos, e por isso que é importante a gente estar nessa discussão, por isso que é importante a gente ter esse momento aqui no Trilhas, porque nós precisamos avançar muito ainda na política socioeducativa, na política de segurança pública, de forma que a gente tenha uma política voltada para a prevenção, uma política pensando em promoção de vida e não de encarceramento e aniquilamento dos corpos. Clara, você é a mais jovem aqui, você ainda está cursando Direito na Faculdade de Direito do Recife, em Pernambuco. Como é que você observa essa juventude com quem você mantém contato, observando, né, essa onda gigantesca punitivista que nos assola? Bom dia, gente. Bom dia, professor. Então, eu acredito que eu compartilho muito da visão de Ana Luísa, no sentido de que eu tive a oportunidade de ter professores na graduação, que, principalmente, notadamente a professora Marília, que nos levam e nos conduzem a necessariamente, principalmente em cadeiras obrigatórias, né, a refletir sobre a realidade do sistema de justiça criminal. Então, eu acho que a gente consegue chegar dentro da universidade e dentro do curso, do nosso curso, a gente consegue chegar à conclusão de que o sistema de justiça criminal ele é falho. Ele não cumpre as suas funções aparentes, digamos assim, que seria de proteger o bem jurídico, de ressocializar as pessoas que entram no cárcere. Ele não cumpre essas funções. Isso é óbvio, isso é evidente. Mas o que, infelizmente, eu acredito é que a gente continua naturalizando o cárcere e, na verdade, vendo ele como inevitável. Por mais que a gente problematize, por mais que exista essa crítica e essa visão, e por mais que, quando a gente começa a trilhar esses caminhos e a gente começa a questionar isso e entrar nas nossas bolhas de movimento social, eu sou extensionista do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, o NAJUP, da UFPE, e dentro do NAJUP a gente tem essas discussões sobre abolicionismo, minimalismo, só que quando a gente chega no cerne da discussão, muitas vezes a gente acaba tendo o nosso ímpeto punitivista, sabe?
Vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for falar sobre a minha pesquisa, mas eu acredito que a gente continua vendo a prisão como um fim, no final das contas. A gente pode criticar, a gente pode problematizar, a gente pode compreender que aquilo não funciona, mas é como se fosse inevitável, como se a gente não conseguisse pensar em algo para além disso. Quando a gente vai tratar de abolicionismo, existe uma rejeição muito grande, né? Porque o que é que a gente vai fazer com essas pessoas? Então a gente vai deixar um monte de gente solta por aí, sabe? É muito esse medo que é imposto e que, até como a professora Vera falou, é uma coisa estrutural, né? É uma coisa que está enraizada, que é sistemático, né? Não é algo que a gente vai conseguir desconstruir da noite para o dia. Então, principalmente fora do curso de Direito, é algo que eu encontro também quando eu estou conversando com amigos que não fazem, nunca tiveram essa percepção de como o sistema criminal é falho. Infelizmente, e é meio desmotivador isso, você vê que realmente se vê o sistema penal como um fim. Por mais que a gente problematize, por mais que a gente critique, sempre vai ser inevitável, sabe? Sempre vai ser realmente algo que é um tabu, né? É uma dificuldade. Ok, o que é que a gente vai fazer para superar, então? Sabe? Não se passa desse ponto da discussão. O que eu sinto muito é isso. Assim, falando, claro, daquelas pessoas que não escolhem pesquisar, não escolhem se aprofundar nesses temas, né? Estando na graduação com pessoas diversas, com pessoas de diversos pensamentos e opiniões, é mais ou menos isso que eu sinto, sabe? Então, Clara, passemos agora a fazer uma rodada em que as perguntas serão direcionadas a cada uma de vocês três sobre as pesquisas que vocês se encontram realizando ou acabaram de realizar. Como eu disse, Clara é orientanda da professora Marília Montenegro, recebe uma bolsa de iniciação científica. É sempre importante dizer da importância das bolsas de iniciação científica. Eu, há muitos anos atrás, fui bolsista de iniciação científica e consegui identificar, naquele momento do recebimento da bolsa de iniciação científica, um momento fundamental, um divisor de águas na minha vida acadêmica, né? E você faz uma pesquisa que tem como título Alternativas Penais e Crimes Sexuais contra as mulheres, né? Uma perspectiva entre acolhimento e responsabilização. E o objetivo geral da pesquisa é investigar a possibilidade de aplicação de alternativas penais, especialmente da justiça restaurativa, em casos de crimes sexuais contra mulheres. O que é um tema, né? Eu estou reunido aqui com 3 mulheres, as entrevistas que foram feitas na série especial também foram com 4 mulheres, e eu me lembro na entrevista, no diálogo com Marília Montenegro, né, eu perguntava a ela dessa dificuldade de estabelecer um olhar crítico em relação à Lei Maria da Penha, aos resultados da Lei Maria da Penha, sendo ela uma mulher e lidando com uma mulher feminista, né? Então, a pergunta que eu faria a você, além de pedir que você apresentasse, né, de maneira sumária a tua pesquisa, é dizer da dificuldade, perguntar da dificuldade de lançar um olhar antipunitivista em relação a uma situação que é uma situação que merece ser combatida, que é da violência contra as mulheres, mas que também foi, digamos, colonizada pelo espírito punitivista. Por favor, Clara. Então, como eu estava falando, né, eu também tinha muito essa dificuldade. Eu, quando entrei na graduação, tive o primeiro contato com o abolicionismo, os minimalismos,
e tive o primeiro contato com essa ideia de não precisar do sistema de justiça criminal, eu pensava muito em, mas para estupro, não. Para crimes sexuais, não. Eu era muito resistente com relação a isso. E aí eu comecei a refletir justamente sobre essa dificuldade que eu tinha de, se o sistema de justiça criminal ele é falho, ele não funciona, por que a gente continua adotando isso? Por que a gente continua levando para a prisão homens ofensores de mulheres, homens agressores sexuais? E aí eu comecei a refletir e, partindo dessa premissa de que o sistema de justiça criminal ele não oferece as respostas necessárias e que, porque ele revitimiza a mulher que procura o sistema de justiça, ela vai ter que chegar na delegacia, ela vai ter que falar tudo o que aconteceu com ela novamente, ela vai ter que ouvir isso várias vezes, ela muitas vezes vai ser subjugada por aquele delegado, por aquelas pessoas que estão ali. A professora Vera Andrade, ela fala sobre a mulher honesta, né? A mulher que é digna de ser vítima de uma violência sexual. Então, se essa mulher ela não se enquadra no padrão de mulher honesta, muitas vezes o que vai ser dito é que ela gostou, que ela deixou, que ela permitiu que aquilo acontecesse. E ela vai ser violentada novamente, uma violência institucional, né? E o ofensor, por sua vez, ele vai para o cárcere quando ele vai, porque essas mulheres muitas vezes não denunciam, justamente porque as violências sexuais elas acontecem em grande maioria no ambiente familiar. Então, ou ela é invisibilizada, ou ela é normalizada, ou existe vamos abafar, vai destruir a nossa família, não vamos falar, né? Vamos silenciar essa mulher. Ela não tem nenhuma perspectiva de acolhimento, seja dentro de casa ou seja pelo Estado. E aí, quando acontece de finalmente você conseguir judicializar, ou a pessoa, o ofensor, ele é absolvido por ausência de provas, ou ele é absolvido porque o juiz simplesmente não entende como uma violência sexual, entende que foi consensual, ou muitas vezes o que acontece é que ele é preso, é responsabilizado, responsabilizado não, né? Mas ele é preso e ele não faz nenhum tipo de reflexão sobre aquela atitude. Ele volta para o convívio da vítima quando cumpre a pena. Então, não há uma resposta eficiente à violência sexual, e eu entendo isso, principalmente após essas pesquisas. Minha pesquisa ainda está no início, mas isso é algo que me vem muito latente, é que a violência sexual ela é muito mais do que só um crime. Ela mexe com o psicológico, ela mexe com a família, ela mexe com a comunidade, ela mexe com todo mundo que está envolvido. E aí, partindo desse pressuposto, o que eu comecei a pensar é qual seria a melhor forma de cuidar dessa mulher e responsabilizar esse ofensor. A justiça restaurativa ela vem para mim como um enfoque na minha pesquisa porque ela tem esses 3 pilares, né? A vítima, a comunidade e o ofensor. Ela quer devolver o conflito para a vítima, que é roubado pelo Estado. O Estado se toma como protagonista do conflito. Ele tira a vítima do enfoque. Aquela mulher que está ali, que sofreu a violência, que foi abusada, ela serve somente como uma peça no processo, que pouco é ouvida. Quando é ouvida na condição de testemunha, apenas para saber o que aconteceu e muitas vezes para ser revitimizada. Não se pergunta a essa mulher de que forma ela se sentiria compensada, sabe? Então, a justiça restaurativa ela vem muito para mim nessa condição dialógica, de realmente não necessariamente colocar frente a frente, porque não é uma questão de... Existe a questão da voluntariedade, né? A vítima pode escolher não querer estar de frente com o seu ofensor, mas ela pode escolher. O ponto é esse. A vítima pode escolher. Então, a justiça restaurativa ela me vem como uma solução, uma alternativa penal. E existem outras também, não necessariamente para acabar com os crimes sexuais, mas para torná-los, pelo menos, algo mais dialógico, algo com mais participação da vítima, algo que realmente acolha essa vítima, seja com um aparato de apoio psicológico, enfim, apoio
financeiro, apoio, qualquer apoio que possa fazer com que essa mulher se sinta segura e realmente acolhida. E até que ela tenha coragem de se impor e falar sobre isso. Da mesma forma que responsabilizar esse ofensor, né? Responsabilizar efetivamente, fazer com que ele reflita sobre aquela atitude dele, porque a gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, muitas vezes, esses homens sequer sabem, no sentido de ter consciência do dano que eles causam a essas mulheres, das consequências da atitude dele, porque muitas vezes eles acham que eles têm o poder, então eles podem fazer aquilo, isso é permitido. Enquanto mulher, é muito difícil para mim, era um lugar muito caro estar nessa discussão e entrar nessa discussão, porque a gente se coloca na situação de vítima, a gente tem medo disso todos os dias. Mas, de toda forma, me inquietava muito também o sistema de justiça criminal não ser a resposta adequada, sabe? Então, é mais ou menos por aí que eu estou traçando a minha pesquisa. Um dos objetivos é justamente entender quais são as alternativas penais existentes no nosso ordenamento jurídico e pensar elas adequadas para os crimes sexuais, tendo toda essa perspectiva de que é um crime que envolve muito mais do que só o ofensor e a vítima, e existem consequências muito piores, existem traumas envolvidos, existem medos, existem violências, muitas violências envolvidas. E é mais ou menos nesse sentido que eu estou caminhando com a minha pesquisa. Obrigado, Clara. Glauciene, você fez uma pesquisa de mestrado em que você tratou, entre outras coisas, daquele que foi considerado um plano revolucionário no campo da segurança pública no estado de Pernambuco, se tornou referência nacional, foi saudado por vários governantes, né, que é o Pacto pela Vida. Foi criado durante o governo de Eduardo Campos, né, e teve o seu óbito recente com a sua substituição durante o governo da governadora do PSDB, Raquel Lira, por um programa chamado Juntos pela Segurança. Glauciene, o que não foi devidamente divulgado, o que não foi devidamente tornado público acerca desse programa de segurança pública Pacto pela Vida? Por favor, Glauciene. Bom, como você colocou, foi um plano, primeiro plano, né, do Estado de segurança pública, né? Então, o Pacto pela Vida teve uma significância muito grande, porque chegou num momento em que os índices de violência e criminalidade em Pernambuco eram altíssimos, né? Recife chegou a ser a quarta capital mais violenta do país. E diante desse contexto, naquele momento histórico, o então, né, candidato a governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ele propõe, né, uma política, ele vem com o mote da segurança, porque é o grande clamor de Pernambuco, né? A gente realmente vivia um contexto muito delicado sobre segurança pública. E ele ganha a eleição, e aí ele se debruça sobre esse plano que se tornou conhecido como Pacto pela Vida, né? Um plano extenso, que compunha estratégias de prevenção de violência, que compunha estratégias de participação da comunidade, da sociedade civil, tinha uma meta da diminuição de crimes violentos, letais e intencionais de 12% ao ano, de uma taxa de 12% ao ano. Foi um plano muito celebrado. Em um dado momento, atingiu o seu objetivo, houve uma diminuição do índice de homicídios no Estado, né, atingindo aí a meta proposta, né, no início. Mas é importante a gente pensar como o pacto ele consegue cumprir sua promessa no sentido da diminuição da violência, que tipo de violência ele conseguiu impactar,
Mas o mais importante, que impacto essa política teve para o público encarcerado de Pernambuco, o público do sistema prisional e o público do sistema socioeducativo. Então, o Pacto pela Vida, ele tem um momento aí de sucesso que vai até mais ou menos 2013, 2014, onde a gente tem um índice, uma diminuição de alguns índices. E como é que ele consegue, né? Primeiro, um investimento alto no aparato policial, no aparato tecnológico, câmeras na cidade. Então, há um gasto volumoso da segurança pública voltada para a vigilância, para a segurança da população. Então, são colocadas câmeras em vários locais da cidade, são novas viaturas para as patrulhas do bairro, são feitas várias estratégias de fortalecimento da polícia, de fortalecimento da segurança, com concurso, com viaturas, com gratificações, né? Então, os policiais recebiam gratificações na apreensão de drogas, os policiais recebiam gratificações nos mandados de busca e apreensão. Então, existiu toda uma estrutura, uma política de gratificações para o cumprimento do encarceramento. E aí, como você bem falou, foi um plano muito celebrado, inclusive reconhecido internacionalmente, né? A ONU, Pernambuco ganha um prêmio da ONU como um plano exemplar de segurança pública. E o que não ficou na evidência foi o que esse plano, de fato, trouxe como impacto, né? Para as populações que estavam no sistema prisional e no sistema socioeducativo. E aí a pesquisa foi nessa direção, né? Os dados do sistema prisional eles estavam mais claros, já tinham sido até estudados por alguns pesquisadores daqui do estado, e eu me debrucei a entender que impactos então tinham no sistema socioeducativo. No sistema prisional, o que é que a gente viu? O plano, ele previu ações, tanto para o sistema prisional, quanto para o sistema socioeducativo. E que ações eram essas? De aumento de vagas, de aumentos de prisões, de aumentos da melhoria das estruturas, né, em tese. E aí, só que não acompanhou o ritmo, né? O aumento de vagas não acompanhou o ritmo do aumento do encarceramento, né? E aí, o que é que a gente tem no sistema prisional? Uma superlotação, um grande número de presos sem o julgamento ainda, né? A situação de doenças infecto-contagiosas nas prisões de Pernambuco, né, com destaque para tuberculose, HIV/AIDS. Então, assim, um sistema caótico, né, em termos da polícia penal também, do que tange ao número de policiais dentro das prisões, e aí com toda a complexidade do sistema prisional, com toda uma administração feita pelos próprios presos, né, dentro dos sistemas. E aí a gente tem o Pacto pela Vida trazendo essa dimensão para a vida dos sujeitos, mas essa dimensão não foi visibilizada, né? O Estado não traz esses dados, o Estado não problematiza. O que o Estado fez foi mostrar à população que ele prendeu, que ele encarcerou, que ele realmente cumpriu o seu papel. E aí tem números, tem dados que mostram esse impacto, né, na redução da violência, na redução da criminalidade, mas não mostra o outro lado da moeda, né? Inclusive, esses dados da diminuição são dados, inclusive, questionáveis, porque, por exemplo, não temos dados da violência contra mulheres, eles não são bem mensurados, né, no Pacto pela Vida. E aí, a minha hipótese é que no sistema socioeducativo a gente tinha um impacto parecido, mas a gente não tinha dados até o momento. E aí a pesquisa se debruçou sobre isso, né, a minha dissertação de mestrado, e aí foi verificado que durante os anos de 2007 até 2014 houve um aumento significativo do encarceramento de adolescentes e jovens no estado de Pernambuco, né? A gente quase que dobrou o número de adolescentes encarcerados no estado. Houve um aumento de apreensão por tráfico de drogas, né? A gente chegou a um patamar, a gente tinha um patamar em volta de 10%, aí foi subindo. Em 2013, a gente teve um patamar de 30% de adolescentes encarcerados pelo ato de tráfico de drogas. Houve um aumento das unidades socioeducativas, tínhamos 17, houve um aumento para 23.
Mas o aumento das unidades socioeducativas não significou a melhora de condições dessas unidades, porque a superlotação aumentou, né? Então, o discurso de que novas unidades, novas construções iam diminuir a superlotação foi falacioso, porque houve um aumento das unidades, porém a superlotação se manteve. Por que se manteve? Porque foram presos, foram encarcerados, foram apreendidos muitos jovens nesse momento. Então, a gente percebe que o Pacto pela Vida, ele trouxe muito mais prejuízos para essa população do que realmente benefícios, né? Como o plano previa, né? Melhorias das condições, a garantia dos direitos humanos, tudo isso ficou nos registros oficiais, nos documentos, porque Pernambuco foi denunciado à ONU pelas condições das prisões no Estado. Pernambuco foi denunciado à ONU pelas condições das unidades socioeducativas de Pernambuco. Em 2012, Pernambuco era o estado onde se morriam mais adolescentes no sistema socioeducativo. Logo, Pernambuco foi, até então, o estado mais perigoso de um adolescente cumprir medida socioeducativa, né? Então, assim, o pacto foi muito mais danoso, né? Ele merece muito mais críticas do que realmente os aplausos e os elogios. Então, é preciso se refletir, né, especialmente nesses planos. Ele foi muito divulgado e outros estados replicaram as metodologias, mas a gente precisa ter um olhar crítico, especialmente porque a prevenção ficou muito a desejar, as medidas de prevenção, e o que se sobrepôs foi realmente o encarceramento em massa, foi a piora das condições de vida desse sujeito, foi a negação de direitos humanos, o que também é histórico quando pensamos na situação das prisões brasileiras. Então, em resumo, minha pesquisa se debruçou sobre essa realidade pernambucana e deixando claro que o Pacto pela Vida, para uma parcela significativa da população, foi um pacto pela morte. Obrigado, Glauciene. Ana Luísa, o Estado de Pernambuco ganhou um prêmio internacional da ONU, como disse Glauciene, e o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos exatamente por conta de Pernambuco, por conta das tragédias acontecidas no presídio Aníbal Bruno, que fica no estado de Pernambuco. Eu me lembro, num debate com um dos idealizadores do Pacto pela Vida, que, num determinado momento, ele disse que o pacto agia de maneira seletiva nos locais onde havia tráfico de drogas, e aí a gente entra no tema da tua pesquisa, né? Você pesquisou a relação existente entre a guerra às drogas e a produção do espaço urbano, bem como a utilização da prisão cautelar para o delito do tráfico de drogas em Salvador, né? Quais foram as principais descobertas, Ana, que você fez no decorrer da tua pesquisa de mestrado, né? E quais são também as relações existentes entre o que você pesquisou no mestrado e o que você está pesquisando agora no doutorado, que está prestes a ser concluído? Por favor, Ana. Oi, deu uma travadinha aqui para mim, mas acho que agora foi. Bom, Marco, a minha preocupação no mestrado era essencialmente problematizar o judiciário, porque o judiciário, ele por vezes fica invisibilizado, né, dentro, né, dos órgãos ali, os atores do sistema penal. A gente tende a pensar muito na responsabilidade da polícia, no lugar da prisão, dentro dessas engrenagens do genocídio, da punição, e o judiciário ele fica naquele lugar de órgão técnico, neutro, limpinho, né? Assim, é o órgão que ele não está sujando as mãos. E a minha questão de pesquisa, essencialmente, era problematizar esse lugar, né? Pensar, tomar esse judiciário como um objeto de estudo, evidenciando ele, aí
pegando aqui as palavras das professoras Tula Pires e Ana Flausina, como um órgão chancelador da barbárie do sistema de justiça criminal. Problematizar mesmo esse lugar e colocar ele em evidência, né? Então, pensar primeiro, né, esse judiciário como espaço da branquitude, né, e de tanto reforçar opressões estruturais, quanto reforçar privilégios estruturais também, né? É um duplo jogo aí que está colocado dentro dessa dinâmica de relações raciais, né? Que é esse espaço de branquitude julgando uma maioria negra, né? Que é selecionada arbitrariamente pela polícia, e arbitrariamente eu digo aqui porque é mesmo assim, o sistema penal ele é seletivo, ele atua seletivamente, e no Brasil essa seleção ela é socio-racialmente orientada, e não há dúvidas sobre isso, assim, né? Há uma gama de pessoas, seja do campo de movimento social, como eu falei há pouco, né, na minha fala, os movimentos de sobreviventes do cárcere e os movimentos de familiares de pessoas, tanto vítimas de violência de Estado como de pessoas presas, né? São movimentos que estão aí apontando essa questão, né? E problematizando isso há muito tempo. Mas, né, eu queria, então, problematizar esse judiciário, né? Colocar ele em evidência. E aí eu pego a questão da política criminal de drogas, né? Que no Brasil ela assume e se reveste, né, desse lugar de guerra às drogas, porque entendo, né? Enfim, e aí até os dados falam por si mesmos, né? É o crime que mais encarcera. Glauciene até comenta, né? Isso também vale para os adolescentes, mas também para a população adulta. É o tipo penal que isoladamente mais encarcera. É a política criminal que é o carro-chefe das políticas criminais no Brasil. E é um tipo penal aberto, né? Bastante aberto, e que ele está sujeito aí a muita arbitrariedade por si só. Glauciene, até na fala dela, fala, né, do Pacto pela Vida e das gratificações por prisão por droga. Isso, assim, é apavorante pensar, né, o que isso implica, né, gratificação por prisão, né, que loucura. Isso, na Bahia, a gente teve experiências muito parecidas, enfim, também nesse sentido. É o Pacto pela Vida, inclusive, né, que temos lá também. Não sei se é uma inspiração de Pernambuco ou o contrário, né? Não conheço muito bem essa história, mas o fato é que a guerra às drogas, né, tem esse lugar, e eu queria pensar esse lugar mesmo, né, o judiciário na guerra às drogas, a responsabilidade do judiciário nisso, né, o judiciário como responsável direto pelo encarceramento em massa. Né? Não é é a polícia que prende, o judiciário está ali, não. O judiciário está legitimando prisões arbitrárias, o judiciário está legitimando prisões ilegais, o judiciário está mantendo pessoas presas preventivamente sob os argumentos mais absurdos, o judiciário está condenando pessoas com fundamentos mais absurdos. Então, é um pouco o que eu queria, né, pensar ali no meu trabalho de dissertação, que depois desdobrou para outras coisas também, porque, né, eu fiz uma análise de mais de 600 processos, com mais de 900 pessoas presas. Então, era um material muito grande que eu tive acesso, né, para pensar aí. E aí, algumas questões que eu, né, trago aqui, né, para a gente pensar um pouco, problematizar isso, de achados, né, tanto diretamente da minha dissertação, como de artigos posteriores com desdobramentos, enfim, né, de reflexão sobre isso. Uma das questões é, como você falou, né, a questão da prisão preventiva, e como essa prisão preventiva funciona como efetiva antecipação punitiva. E aí, né, para quem eventualmente está nos assistindo, não é do campo jurídico, Clara com certeza, né, sabe bastante aqui também, os presos preventivos, né, são aqueles presos que ainda não foram condenados, né? Então, é a pessoa que está ali respondendo o processo, ou ainda, né, não teve sequer uma primeira condenação, em geral coloca isso, mas muito menos uma condenação transitada em julgado, né, que é aquela depois que se esgotam todos os recursos. Então, é uma pessoa que, pela nossa Constituição Federal, é uma pessoa inocente. Né, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso está lá na Constituição.
Então, essas pessoas, elas deveriam responder um processo de liberdade, isso deveria ser a regra, mas não é, né? No Brasil, a maior parte das pessoas acaba respondendo pelo menos parte do processo preso. E no caso de tráfico de drogas, o que eu encontrei, assim, em relação especificamente a isso, é que, para a maior parte das pessoas, era mais gravoso responder a um processo do que ser condenado por tráfico de drogas. Né? Olha que loucura. Por quê? Porque o que eu encontrei ali, né, dentre todo esse universo que eu coloquei aqui de análise, 80% mais ou menos das pessoas responderam ao processo preso, né? Seja o processo todo o tempo do processo, seja parte desse processo. 80%, olha isso. Mas, por outro lado, apenas 60 pessoas, né? Então, daquele universo de 920 pessoas, 60 pessoas foram condenadas a um regime fechado, né? Que é o regime mais gravoso, condenado a uma pena de prisão em regime fechado, é o regime mais gravoso e é o regime que acaba sendo equivalente à prisão preventiva, né? Que na prisão preventiva a pessoa também não pode sair em nenhuma circunstância, enfim, é bem, bem próximo. Então, olha que disparidade, né, o que a gente encontra aí. E quem é que está prendendo preventivamente? É o judiciário. E esse judiciário, ele se coloca, por vezes, porque eu fiz tanto uma análise quantitativa dessas decisões, quanto uma análise qualitativa. Ele se coloca como um órgão da segurança pública, por vezes expressamente, inclusive. Né? Então, em vez de ser aquele terceiro imparcial que vai julgar, pensando aí a estrutura do direito moderno liberal, né? O terceiro imparcial que julga ali aquelas pessoas, né, a partir da apresentação de provas, enfim, tem o Ministério Público de um lado, o réu do outro. Não, a gente tem um judiciário que se coloca como alguém que tem que atuar em conjunto com a polícia. Isso, inclusive, apareceu de forma expressa em algumas decisões que eu estava ali analisando. E mobilizando para manter aquelas pessoas presas argumentos que eu chamei, inclusive, de não jurídicos, né, que em descumprimento à norma legal, o judiciário mantendo pessoas presas sob o argumento de periculosidade, né? Evitar a reiteração delitiva, como se o judiciário fosse portador de alguma bola de cristal que pudesse fazer um exercício de futurologia, de dizer que aquela pessoa, porque ela está ali respondendo a um processo, e deveria, né, você responde a um processo específico, é o direito penal do ato, né, do fato, enfim, você está ali respondendo por aquilo ali, isso dentro dessa perspectiva liberal, enfim, né, com todos os seus limites que ela tem, é o que ela põe. Mas não, né, na realidade a pessoa ela responde ali por uma série de questões que não tem nada a ver com aquele processo em particular, né? O judiciário deixa explícito, né? Não é só uma questão de implícito, ele está ali, não, ele deixa explícito um posicionamento, deixa explícito falas racistas, ainda que, né, não mobilize a questão da raça expressamente, porque isso, inclusive, é uma invisibilização. Se a gente tem, por exemplo, hoje, por luta, né, que a saúde, o campo da saúde, coloque raça como um dos elementos, até para que se avaliem políticas públicas na área da saúde, por exemplo, no judiciário a gente tem uma invisibilização da raça, né, isso não aparece expressamente, muitas vezes, no processo, mas está ali, né, tá ali, seja pelo local que a pessoa foi presa, enfim, tudo a gente pode pensar e identificar. Aí, além, né, dessa questão da prisão preventiva, só para, né, pincelar aqui, para eu também não tomar muito tempo, aparece ali, né, a questão dessa configuração do espaço urbano, né, que você colocou aí também na fala, a partir do meu artigo, com o professor Lucas, né, Lucas Matos, a questão, por exemplo, né, de como é que essa pessoa é presa. Essa pessoa ela é presa, em geral, né, uma prisão em flagrante, e o policial vai dizer, olha, foi presa por uma atitude suspeita. Atitude suspeita que, aí a professora Vera Malaguti já falou isso, né, há mais de 20 anos atrás, que tem muito menos com um fazer suspeito do que, na realidade, um ser suspeito. Né? Quem é que está em atitude suspeita? Né? Quem são pessoas que estão fazendo condutas muito diferentes quando a gente vai olhar, estava andando, estava sentado, estava de moto, estava num bar, estava correndo. Não tem nada a ver a conduta em si, mas o ser suspeito é que aparece aí. E aí o papel desse judiciário em ouvir isso da polícia, encarar com normalidade e manter, por exemplo, preso preventivamente essa pessoa parada em atitude suspeita, sabe Deus o que é isso,
e contribuir com o processo de o que a gente chamou aí nesse artigo em particular, Marco, de liberdades precárias, né? São pessoas em situação de liberdade precária. Ele está em liberdade até que alguém entenda que ele está em atitude suspeita e vai colocar aquela pessoa ali, enfim, né? E uma segunda questão também, né, dentro desse artigo foi a questão das violações de domicílio, né? Essa polícia que invade uma casa com argumentos mais esdrúxulos possíveis, e isso é encarado com normalidade também pelo judiciário. Claro que não é qualquer casa, né? Não é em qualquer bairro, não é em qualquer lugar da cidade, não é, claro, né? São espaços de maioria negra, são os bairros periféricos da cidade de Salvador, mas ele entra nessa casa e isso é encarado também com normalidade pelo judiciário e mantém aquela pessoa presa e eventualmente condena, enfim, com base nessa argumentação. Mas encerro aqui. A gente está entrando na reta final do programa e eu gostaria de fazer um novo giro, a partir de Ana Luísa, depois Glauciene e Clara encerra, com uma pergunta também geral, né? Mas que tem as suas particularidades, né? Em função de onde se encontra Ana Luísa, se encontra espacialmente, né? Geograficamente, Glauciene e Clara. A pergunta é a seguinte: quais são as expectativas que vocês nutrem em relação à mudança dessa situação punitivista, desse clamor de punição, esse clamor de que os conflitos sociais sejam resolvidos através do direito penal e do braço penal do Estado? Ana, você fez as suas pesquisas em Salvador, você morava em Salvador, atualmente você está no Rio de Janeiro, e eu gostaria que você respondesse essa pergunta, levando em consideração essa nova conjuntura política federal, o terceiro governo do presidente Lula, mas também essa realidade de governos estaduais de colorações políticas muito distantes, né? O governador Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia, e o governador Cláudio Castro, do PL, bolsonarista, né? Então, eu pediria que você começasse fazendo essa análise, e, na sequência, Glauciene e Clara falarão desse locus pernambucano, desse espaço pernambucano que sob o governo de Raquel Lira, que é do PSDB. Por favor, Ana. Bom, Marco, primeiro em relação ao governo federal, né? Você pergunta quais as expectativas em relação a essa questão da punição e tal, assim, baixas. Infelizmente, são bem baixas. O governo PT, ele se caracterizou, né, ao longo, né, dos seus primeiros mandatos lá atrás por práticas de incremento de punição, e o que a gente vê agora, né, com a volta de Lula, enfim, né, algo que, né, eu comemorei bastante, óbvio, né, não é querendo... o que a gente tinha antes era inexplicável, né? Não é nada nesse sentido, não, mas eu acho que tem que ter a crítica. Todos nós. Não, mas eu acho importante a crítica, né? Eu acho que tem que ter a crítica até para não voltar, né? Daqui a 4 anos, a gente não ter 3 anos, a gente não... Mas as minhas expectativas são baixas, né? O presidente Lula veio no Rio de Janeiro recentemente, né? Num contexto de chacinas, de mortes, número de mortes de pessoas aqui, e ele disse que a polícia tem que aprender a separar trabalhador de bandido. Então, isso assim, eu fico triste, abismada, indignada com a reprodução, né, disso que já se fazia. Quer dizer, a política de drogas que a gente tem hoje, a lei de drogas que a gente tem hoje, foi aprovada num governo petista, né, e foi toda encaminhada pelo PT, enfim, com todas as questões. Então, são baixas nesse sentido, embora eu entenda que diferente do que a gente teve nos últimos 4 anos, pelo menos é um governo que tem que ter a crítica e que essa crítica tem alguma possibilidade de reverberar, né? Diferente do que a gente teve antes.
Por outro lado, né, aí você me pergunta em relação ao Rio e Salvador. Eu acho que são governos que, em tese, né, são bastante distintos, quer dizer, de um lado um governo petista, do outro um governador que é bolsonarista, enfim, de extrema-direita, né, enfim, Cláudio Castro, mas, por outro lado, são os dois estados que têm as polícias que mais matam, né, a Bahia, em primeiro lugar, ganhou, né, esse posto terrível ano passado, e o Rio de Janeiro, são as duas polícias que mais matam no Brasil, quer dizer, então para a gente pensar aí, e aí o governo PT na Bahia já tem o quê, 15 anos, se eu não estou enganada, muitos e muitos mandatos, até um pouco mais talvez, né, acho que é de 2006, o primeiro governo Wagner, e o governo que a gente teve antes, o de Rui Costa, né, antes de Jerônimo agora, foi um governo que se caracterizou por um recrudescimento punitivo, né, muito forte. O número de pessoas mortas aumentou muito, a gente teve falas muito complicadas, para dizer o mínimo, para não dizer assim, né, extremamente violentas, né, do governador, como, por exemplo, né, frente à chacina do Cabula, né, que foi a maior chacina, né, de Salvador, enfim, uma coisa bárbara, produzida por policiais. A gente teve o governador dizendo que é como um artilheiro na frente do gol, né, frente a o que estava acontecendo. Então, assim, em relação a isso, aí eu vou até remeter um trabalho que eu participei, uma pesquisa que eu participei com um grupo clandestino de estudos em controle de cidade e prisões, que é um grupo que eu integro, faço parte. A gente fez uma pesquisa sobre as eleições de 2018, os discursos punitivos nas eleições de 2018, né? Porque a punição estava ali, estava na roda, né? Seja pelo candidato de extrema-direita que estava liderando as pesquisas, né? Especialmente depois que Lula foi impedido de concorrer. E aí, um dos artigos, né, que foi escrito por dois companheiros, Daniel Fernandes e Lucas Matos, discute justamente esses encontros e desencontros da esquerda com a punição, e como isso é histórico, né, não é de agora, desde o século XIX, isso é uma questão que a esquerda tem muita dificuldade de enfrentar, a esquerda institucional, né, principalmente, mas não só, tem muita dificuldade de enfrentar esse tema, né, é um tema que não é devidamente enfrentado, e como eu falei na minha fala inicial, enquanto não for enfrentado, mesmo essa democracia no capitalismo, que já é limitada por si, aqui vai ser, assim, né, ela é impossível de efetivação se a gente não problematizar, não pensar sobre essas questões. Lauciene, quais são as tuas expectativas em relação à reversão, amenização dessa onda punitivista sobre o terceiro governo Lula e sobre o governo estadual em Pernambuco de Raquel Lira? Eu concordo com a fala da Ana, né? Não vou ser repetitiva, mas é uma análise muito acertada da esquerda brasileira, né? Em relação à punição. E embora, e concordo novamente, né, o que nós tivemos anteriormente, né, não tem nem nome a que se dá o que nós vivemos, mas, e aí pensando no cenário nacional e no cenário local, né, que nós temos aí o Juntos pela Segurança, que me parece uma reedição do Pacto pela Vida, porém um plano que ainda não foi apresentado, não tem plano, não tem estrutura, não tem nada escrito. Eu acredito, a expectativa, o cenário é de luta, sabe? É realmente de enfrentamento a essas narrativas, a essas políticas, a essas discussões punitivistas. Eu acho que o cenário é esse, é de luta, é de combate, né? A gente vê que onde impera a punição, né? Não se tem direitos, né? É uma balança desigual. Quanto mais punição a gente tem, menos direitos as pessoas, né, têm acesso. A gente precisa estar na luta para inverter essa lógica, né? O direito esteja acima, né? A garantia de direitos, a participação, a democracia, para a gente se diminuir, né, o número de grades de encarceramento. Então, eu acho que o contexto, eu concordo com a Ana, né? A esquerda tem essa visão ainda muito punitivista, a gente não vê grandes diferenças, grandes
né, de governos de direita, mas eu acho que o nosso papel, e aí, enquanto sociedade, enquanto pesquisadoras, enquanto universidade, enquanto, né, militantes, é realmente estar nos debates, é ir para a luta, ir para a disputa, porque é um tema muito caro, necessário, né, e é um tema atual. E nós precisamos, né, dizer o nosso lado, aqui viemos. Então, a gente precisa estar nessa luta por menos grades e mais direitos. Clara, cabe a você o papel de encerrar esse Trilhas da Democracia com as tuas expectativas em relação à mudança desse cenário punitivista. Então, eu me sinto muito contemplada pela fala de Ana Luísa e de Glauciene. Eu acho que, muito embora a gente tenha um governo agora no cenário nacional extremamente, não tem nem o que se falar, não tem como se comparar com o que a gente teve anteriormente, essa pauta do desencarceramento, ela é muito difícil de ser enfrentada. E a gente tem um Congresso extremamente punitivista, a gente tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia, que tornam tudo ainda mais penoso para a gente que está tentando pautar o desencarceramento, né? Então, assim como o Glauciene, eu acredito que a gente é uma perspectiva de muita luta e de muita produção e de mostrar, realmente tentar, enquanto pesquisadoras, enquanto pessoas que enxergam as consequências do cárcere na nossa sociedade, nos cabe lutar e mostrar isso para as outras pessoas, tentando fazer com que elas percebam que aumentar a quantidade de presídios, que aumentar a quantidade de crimes, aumentar o punitivismo em si, no geral, aumentar o discurso punitivo, não adianta. Não é eficaz, sabe? A gente tem aqui em Pernambuco o Complexo do Curado, que já foi falado aqui, né? A gente tem uma condenação do Estado brasileiro por conta do Complexo do Curado, e a gente tem uma governadora que pouco se fala sobre isso, né? Que em nenhum momento durante a sua campanha ela falou sobre isso, até porque ela era delegada, né? Então ela estava nesse lugar de a segurança pública, mas que segurança pública é essa? Então a gente precisa questionar, a gente precisa ter voz ativa para questionar que segurança pública, quem essa segurança pública tem, né? E acho que essa postura combativa mesmo, é uma perspectiva de estudar cada vez mais e desenvolver cada vez mais. A gente que é do direito tem muito isso do lastro probatório, né? E das provas, do que a gente pode mostrar de concreto, provando que o sistema de justiça criminal ele não está cumprindo com a sua função, como eu já falei. Na verdade, está cumprindo com as suas funções veladas, né? Com aquelas funções de segregação, com as funções de punição de determinados corpos negros, corpos periféricos, né? Corpos pobres. Então, eu acho que é realmente uma postura combativa que a gente precisa ter agora e de luta, como o paciente falou. E como a Ana Luísa disse, a gente tem um espaço maior para discutir agora, né? A gente, no cenário nacional, a gente pode criticar e a gente pode ser ouvida, né? Ouvidas e ouvidas dentro desse contexto. Mas, mesmo assim, a gente precisa estar ali criticando, a gente precisa estar ali combatendo, a gente precisa estar ali dizendo que o desencarceramento, ele é necessário. Ele é o único caminho que a gente tem, sabe? Acho que é por aí. Muito bem, eu finalizo esse Trilhas da Democracia respondendo a pergunta que eu fiz a vocês, né? E dizendo que, na condição de pessimista da razão, né, enquanto houver Ana Luísa, Glauciene e Clara, haverá esperança. E a esperança se constrói na luta.
O Trilhas da Democracia fica por aqui. Muito obrigado, Ana Luísa, muito obrigado, Glauciene, muito obrigado, Clara. E nós nos encontramos na próxima semana, sempre debatendo, discutindo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá. Tchau.